Pessoal, balanceamento de reações é algo muito simples. Na realidade, existem vários métodos. Você já deve ter aprendido aí o chamado método algébrico, método de tentativas, método redox. Hoje nós vamos aprender dois métodos que eu acho que são os mais interessantes e mais práticos. O método por tentativas e o método por oxirredução. No método por tentativas, o nome está dizendo, a gente vai tentar, mas não é tentar aleatoriamente, né? A gente não vai fazer uma coisa aleatória. A gente vai utilizar um macete, um procedimento para fazer o balanceamento por tentativas. Como fazer o balanceamento por tentativas? Veja só. Então a primeira forma de resolver balanceamento de equações é o que nós chamamos de método das tentativas. É claro que esse método ele não vai servir para reações muito complexas e que há variações de NOx. Então, em geral, o método da tentativa nós utilizamos para reações pequenas e que pode ser facilmente resolvido da seguinte maneira. Nós temos aqui três regras básicas. Para fazer um balanceamento por tentativas, primeiro, a gente escolhe um elemento que aparece uma vez em cada lado. Então, por exemplo, por que eu não posso escolher o elemento oxigênio? Porque o elemento oxigênio ele aparece na primeira molécula, na primeira estrutura aqui, que seria o fosfato de cálcio, e na segunda estrutura, que seria o dióxido de silício. Então, eu tenho que escolher elementos que apareçam uma vez apenas em cada membro. Então, no caso, eu poderia escolher o cálcio, que aparece apenas uma vez aqui, e aparece apenas uma vez no produto. Então, ele tem que aparecer apenas uma vez no reagente, e ele tem que aparecer uma vez no produto. Já o fósforo, ele aparece também uma vez aqui no reagente, e aparece também uma vez aqui no produto. Então, tanto o cálcio quanto o fósforo serviria para a gente fazer esse balanceamento por tentativas. Então, a gente vai para a segunda regra, que diz o quê? Prefere-se o elemento com maior somatório de seus índices. Ora, se eu pegar o fósforo, vocês estão notando que o fósforo está dentro de parênteses aqui, né? No íon fosfato. Então, o índice do fósforo aqui seria esse número 1 multiplicado por esse 2. Então, nesse caso aqui, o índice do fósforo é 2. Enquanto aqui não tem nada escrito, então é porque o índice desse fósforo aqui é 1. Se eu somar o índice do fósforo 2 com o índice do fósforo aqui 1, o somatório do índice do fósforo está dando 3. O somatório do índice no fósforo está dando 3. Já se, por exemplo, eu pego o cálcio, que o índice aqui é 3, e o índice aqui do cálcio é 1, né, somando aqui 3 mais 1, o somatório desses índices, somatório do índice do cálcio está dando 4. Então, perceba que o maior somatório deu no elemento cálcio. Então, a gente prefere o elemento que apareceu com o maior somatório de seus índices. Então, a primeira regra já foi atendida. Eu escolhi um elemento que aparece uma vez de cada lado. E a segunda regra acabou de ser atendida, que eu escolhi o cálcio por ter maior somatório de seus índices. Bom, o que eu vou fazer agora? A terceira regra diz que eu vou pegar o índice do elemento de maior somatório, que no caso foi o cálcio, o índice dele aqui no reagente, eu vou colocar como coeficiente dele aqui no produto. Então, o índice do cálcio aqui é 3 e eu vou colocar o 3 aqui na frente do cálcio no lado do produto. E no índice, o índice do cálcio do lado do produto, que no caso aqui é 1, eu vou colocar na frente dele aqui no reagente. Então, coloca o índice deste elemento de um lado como coeficiente deste elemento no outro lado. Então, caso o índice do cálcio aqui é 3, eu coloco como coeficiente aqui na frente 3. O índice do cálcio aqui no produto é 1 e eu coloco no reagente o coeficiente 1. Agora a gente vai fazer o balanceamento por tentativas, né? Ou seja, agora a gente vai equacionar, lembrando que o somatório do número de átomos do reagente é igual ao número de átomos do produto. Isso é a lei de Lavoisier, né? Na natureza nada se perde, nada se destrói, tudo se transforma. Então, consequentemente, eu sei que eu tenho 3 cálcios do lado esquerdo e já está balanceado agora do lado direito, tendo 3 cálcios. No entanto, quando eu coloquei esse índice 3, o silício passou agora a ser multiplicado por esse 3. Então, eu tenho 3 átomos de silício. Perceba que aqui na molécula do dióxido de silício eu só tenho um átomo de silício. Então, agora eu vou multiplicar por 3. Certo? Feito isso, agora eu vou partir para o fósforo. Você nota que eu tenho o coeficiente 1 multiplicando toda essa molécula aqui, todo esse composto iônico chamado de fosfato de cálcio, aonde você percebe que eu tenho aqui 2 fósforos, ó.
Esse 2 multiplica o coeficiente aqui fora, a gente pode dizer o seguinte, que esse 1 multiplica esse 2 e esse 2 multiplica o fósforo lá dentro. Então eu tenho 1 vezes 2 vezes 1. Então eu tenho 2 átomos de fósforo. Se eu tenho 2 átomos de fósforo, o que eu vou fazer agora? Eu vou botar esse 2 aqui na frente, para ter também 2 átomos de fósforo do lado direito. Beleza? Agora vamos partir para o carbono. Só que quando eu olho o carbono do lado esquerdo, não tem nenhum coeficiente do carbono no lado esquerdo e não tem nenhum coeficiente do carbono do lado direito. Então, consequentemente, eu não vou escolher o carbono porque não vai ter como eu balancear. Então, eu vou pelo oxigênio, que já está balanceado. Como que o oxigênio já está balanceado? Ora, a gente sabe o seguinte, que eu tenho aqui esse 1 que multiplica esse 2, que multiplica esse 4 aqui, ó. Então, eu tenho 8 átomos de oxigênio do lado dessa estrutura que é o fosfato de cálcio. E aqui, 3 vezes 2, eu tenho 6 átomos de oxigênio do dióxido de silício, o que totaliza 14 átomos de oxigênio. Se eu tenho 14 átomos de oxigênio e no silicato de cálcio, aqui nessa molécula, eu já tenho 3 vezes 3, 9 átomos de oxigênio, é só fazer a subtração. Eu tenho 14 do lado esquerdo e já tenho 9 do lado direito. Para dar 14, multiplica por 5, né? Isso falta 5. Então, eu vou colocar esse 5 aqui, ó, na frente desse carbono. Por quê? Porque eu estou balanceando o oxigênio do lado direito. Então, eu coloco na frente do monóxido de carbono 5. Para que eu tenha 5 oxigênios com 9 dessa molécula, dá 14, que são esses 14 oxigênios. Bom, agora eu já tenho como colocar o coeficiente do carbono no primeiro membro, porque eu já tenho 5 carbonos aqui da direita. Então, agora eu coloco 5 desse lado. Beleza? Vamos fazer agora bem rápido para você entender? Vamos lá. Então, primeiro passo, escolhe um elemento que aparece apenas uma vez em cada lado. Poderia ser o carbono, poderia ser o fósforo, poderia ser o cálcio. Mas prefere-se o elemento com maior somatório de seus índices. Então, no caso, eu escolhi o cálcio devido ao somatório da maior. Aqui é 3 com 1 dá 4. Pega esse índice do elemento do lado do reagente e coloca nele lá no produto como coeficiente. Pega o índice aqui do cálcio, que é 1, e coloca aqui na frente como coeficiente. E o resto é tentativa. Tenho 3 cálcios, aqui já tenho 3 cálcios. Tenho 2 fósforos, coloquei o 2 aqui na frente. Tenho 3 vezes 1 silício, ó. 3 vezes 1 silício, 3 silício, aqui eu boto 3 na frente. Aí eu fui para o oxigênio. 2 vezes 4, 8 oxigênios. 3 vezes 2, 6 oxigênios, o que dá 14. Aqui, 3 vezes 3 dá 9 oxigênios. Para 14 faltam 5. E eu vou colocar então esses 5 na frente para dar os 5 oxigênios. Como eu fiz o balanceamento aqui também do carbono, multiplica por 5 aqui na frente. Então, pessoal, agora nós vamos começar o método de oxirredução. Como fazer balanceamento de equações analisando a variação do número de oxidação. Para isso, você precisa assistir a aula 33 da gente, a aula de NOx, para que você possa entender a aula de hoje. Então, não venha para essa aula sem ter assistido primeiramente a aula 33 do nosso curso, que é a aula de NOx. Ora, primeiramente nós vamos calcular o NOx de todas essas substâncias que estamos aí. Claro que existe algum método bem simples para que você possa identificar rapidamente quais substâncias variaram de NOx. E a gente vai dizer isso daqui a pouco. Primeiramente, vamos calculando o NOx de todo mundo, tá? A partir da aula 33, a gente aprendeu o seguinte. Vamos botar aqui de vermelho os NOx. O oxigênio, substância composta, o NOx é menos 2. Potássio, família 1A, o NOx é mais 1. Menos 2 vezes 7 dá menos 14. Mais 1 vezes 2 dá mais 2. Número que somado com menos 14 mais 2 para dar 0, mais 12. Como são 2 cromos, 12 dividido por 2, o NOx do cromo aqui é mais 6. Volto a repetir, é importantíssimo que você volte à aula 33, a aula de NOx, para que você aprenda a fazer NOx, tá certo? Aqui o nosso intuito hoje é apenas fazer o balanceamento. Oxigênio menos 2 vezes 4 dá menos 8. O sódio é família 1A mais 1, vezes 2 dá mais 2. O número que somado com o 2 menos 8 dá 0, vai ser justamente mais 6. Mais 6 dividido por 2 aqui do carbono, então eu tenho o NOx mais 3. Aqui eu não preciso calcular o sulfato, eu vou explicar para vocês rapidamente para você não perder tempo numa prova. Geralmente, quem varia de NOx são elementos que estavam de um jeito e agora passam a estar de outro jeito. Como assim, Marlos? Olha,
Você está vendo que na primeira molécula que eu calculei o NOx do cromo, ele estava no meio da fórmula. Você já nota que o cromo no começo do sulfato de cromo, né? Então, ele mudou de posição na fórmula. Isso é um indício de que o NOx vai variar. Porque antes, ele não era o elemento mais eletropositivo, que era o potássio. E agora, ele estando aqui no lado esquerdo da fórmula, ele passa a ser o elemento mais eletropositivo. Então, consequentemente, é um elemento que variou de NOx. O carbono também estava lá no meio da fórmula e agora aqui está no começo, ó. Também é outro indício de que há uma variação de NOx. E se você parar para pensar, o enxofre ele está na forma de sulfato. Você consegue perceber que é SO4? Você consegue perceber que aqui também é SO4? Você consegue perceber que aqui é SO4? Você consegue perceber que aqui é SO4? Ou seja, o enxofre continua sendo o elemento central rodeado por 4 oxigênios. Então, haveria uma mudança de NOx, pessoal, se o enxofre tivesse na forma de sulfato, SO4, e em outra molécula ele aparecesse na forma de SO3 ou SO2, né, sulfito, ou se ele aparecesse sozinho, enxofre, que aí é uma substância simples, NOx tem 0. Mas se ele está ligado com 4 oxigênios aqui, 4 oxigênios aqui, 4 oxigênios aqui, 4 oxigênios aqui, pode calcular o NOx de um, que vai ser o mesmo NOx para todo mundo. Então, eu não vou perder tempo calculando o NOx aqui dessas moléculas que tem sulfato, tá? Então, eu já descarto essa molécula aqui, ó, do ácido sulfúrico, e descarto esse composto iônico aqui, que é o sulfato de potássio. Aí, nós aprendemos na aula de NOx que esse númerozinho que está do lado de fora de um parênteses é o NOx desse elemento aqui, ó. Então, o NOx desse cromo é mais 3. Tá? Lembra disso. Assista a aula 33. Beleza? Aqui, não vou mexer no sulfato, né? Como eu falei para vocês, o enxofre não vai variar de NOx. Tá? Mas se você quiser calcular para tirar a dúvida, tá aqui. O oxigênio é menos 2 vezes 4 dá menos 8. O hidrogênio é mais 1, substância composta. Mais 1 vezes 2 dá mais 2. Para dar 0, aqui é mais 6. Ó. Se você perceber aqui, ó, vamos lá. Oxigênio menos 2 vezes 4 dá menos 8. O sódio é mais 1, vezes 2 dá mais 2. Para dar 0, aqui é mais 6. Do mesmo jeito, ó, tá dando mais 6, tá vendo? Então, não houve variação de NOx desses elementos. O hidrogênio é mais 1, o oxigênio é menos 2, também não variou. E aqui sim, ó, o oxigênio é menos 2, vezes 2 dá menos 4. E o carbono, para dar 0, mais 4, né? Como só tem um carbono, então o NOx dele é mais 4. Então, pronto, pessoal. Está aí as variações de NOx que eu tenho, beleza? Então eu vou começar colocando de vermelhinho aqui, para ficar bonitinho. Nós temos o cromo que está saindo de 6 aqui, e esse cromo está variando de NOx para 3. Então o que a gente faz? O que a gente vai fazer agora? Calcular quanto foi essa variação, né? Nós sabemos o quê? Que a variação de NOx, ela indica quantos elétrons o cara está perdendo ou ganhando. Só que veja, quando a gente calcula essa variação, nós estamos calculando quanto cada elemento cromo está perdendo ou está ganhando. Se tem um índice aqui, você percebe que o cromo aqui tem um índice 2, né? Então quer dizer que depois que eu calcular essa variação de NOx, eu tenho que multiplicar por 2, porque a molécula do dicromato de potássio tem 2 átomos de cromo. E essa variação, quando você calcula a variação de NOx, você está calculando quantos elétrons o átomo individual perdeu ou ganhou. Entenda, porque fazer o balanceamento por oxirredução requer apenas que você entenda que você está calculando a variação a quantos elétrons um átomo perde ou ganha dentro de uma estrutura. Mas só que veja que aqui eu tenho 2 átomos de cromo. Então é assim, ó. Quem é o delta? Quem é a variação? Ele saiu do NOx 6, né? Não precisa colocar o sinal, tá, pessoal? Basta você pegar o maior e subtrair do menor. A gente está calculando variação, tá? Então, ele saiu de 6 e foi para 3. Então, eu vou pegar 6 menos 3. 6 menos 3 são 3 elétrons que o átomo de cromo. Agora, vamos lá. Ele fez o quê? Ele perdeu ou ganhou? Você percebe que o NOx saiu de 6 para 3, ou seja, o NOx diminuiu. Se o NOx diminuiu, é porque esse átomo de cromo sofreu o que nós chamamos de redução, tá? Ele ganhou elétrons, Toda vez que um átomo diminui o seu NOx, ele está ganhando elétrons, a sua carga está se tornando cada vez menos positiva. Então, ao sair de 6 para 3, quer dizer que cada átomo de cromo nessa estrutura ganhou 3 elétrons.
Como são 2 átomos de cromo, eu vou multiplicar isso aqui por 2. Por que, Marlos? Porque eu estou atendendo os 2 átomos, já que os 3 elétrons é quantos elétrons cada átomo de cromo está ganhando. Então, aqui são 6 elétrons. Quer dizer que essa molécula aqui, pessoal, ó, essa molécula aqui que eu estou colocando aqui de vermelho, como todo, ela está ganhando 6 elétrons nesse processo aí de redução, tá? Então, nessa equação, essa molécula que é o dicromato de potássio está ganhando ao todo 6 elétrons. Por quê? Porque ela tem 2 átomos de cromo, onde cada átomo de cromo ganha 3 elétrons, tá? Então, se cada átomo de cromo ganha 3 elétrons, a molécula como um todo está ganhando 6 elétrons, tudo bem? Tá? Então, vou apagar bem aqui, só vai ficar bonitinho. Agora, vamos para a próxima molécula, a próxima variação. Vou botar agora a próxima variação de verde. Então, perceba agora que o carbono ele saiu aqui ó, de mais 3 e ele está indo para mais 4. Então, perceba que se a molécula anterior sofreu uma redução, ganhou elétron, alguém tem que ter perdido esses elétrons. Então, se a molécula anterior sofreu uma redução, essa agora tem que sofrer uma oxidação. Concorda? Então, vamos lá. Vamos primeiro calcular o delta. Quem é o delta? A variação. Quantos elétrons... Eu sempre pego o maior e subtrai do menor, pessoal. Sempre pegue o maior e subtrai do menor. Então, eu vou pegar aqui o número 4 e vou subtrair de 3, o que vai me dar um elétron apenas. Quer dizer que nessa molécula aí do oxalato de sódio, cada carbono, como o NOx está aumentando de 3 para 4, está sofrendo o quê? Uma oxidação, ou seja, uma perda de elétrons, o NOx está aumentando. Então, cada carbono está perdendo um elétron. Como são 2 carbonos aqui, ó, eu vou multiplicar por 2, ó, o que vai dar 2 elétrons. Bom, agora vai aqui que mora o pulo do gato, meus amigos. Aqui que mora o pulo do gato, presta atenção. Nós vimos pela variação do NOx que o cromo variou de 6 para 3 e que na molécula do dicromato de potássio, no composto iônico de cromato de potássio, você teve um ganho total de 6 elétrons. Você teve um ganho total de 6 elétrons. E que na molécula do oxalato de sódio, né, no composto iônico também, porque é um composto iônico, a gente acaba chamando de molécula, mas o certo é composto iônico, você teve uma perda total de 2 elétrons. Mas qual é a lógica? Se uma estrutura perde 2 elétrons e a outra estrutura quer ganhar 6 elétrons, não está balanceado, concorda? Se uma molécula perder 3 elétrons, uma outra molécula terá que ganhar esses 3 elétrons. A quantidade de elétrons que sai de uma substância tem que ser a quantidade de elétrons que chega na outra. Aí vocês vão ver os livros, né, fazendo assim, você vai pegar a quantidade desse e vai inverter com esse. Pessoal, use um pouco de lógica para não ficar decorando. Olha, eu vou apagar agora aqui em cima o NOx, porque você já assistiu, qualquer coisa, volte o vídeo. Eu vou apagar aqui esses valores, eu botei aqui em cima, que a gente usou para balancear. E vou botar os valores que eu coloquei aqui, ó. Essa molécula, ela quer ganhar 6, enquanto essa molécula aqui vai perder 2. Olha como é simples você perceber isso, olha. Como é que eu vou fazer para essa molécula aqui que quer ganhar 6, receber 6 elétrons, se essa aqui só pode perder 3? Eu vou multiplicar essa molécula aqui, ó, o oxalato de cálcio, eu vou multiplicar por 3. Por que, Marlos, que tu vai multiplicar por 3? Porque na hora que eu multiplicar 3 vezes esse 2 aqui, ó, vai dar os 6 que essa outra molécula quer receber. E para ficar bonitinho, eu vou colocar um 1 aqui na frente, que é para justamente igualar a quantidade de elétrons que um recebe e o outro perde. Então, lá no livro, vocês vão ver o cara fazendo assim, ó, presta atenção, vocês vão ver ele dizendo assim, olha, esse 6 que é do cromo, você vai botar na frente, primeiro ele vai fazer assim, não, você vai dividir isso aqui por 2, você vai dividir isso aqui por 2, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 1, né? Ele faz isso para simplificar. Quando os números são divisíveis, você divide pelo maior divisor comum, assim que ele diz lá no livro. E aí você vai pegar esse 3, que é do cromo, vai botar na frente do sódio, do carbono, e esse 1, que é do carbono, você vai botar na frente do cromo. Ou seja, tu acaba decorando
que tem que fazer isso e não entendendo. A lógica é simples, amiguinho. Ó, de novo, você está percebendo, vamos apagar aqui, você está percebendo o quê? Esquece esse lance da divisão. Você está percebendo que essa molécula aqui do cromo, do dicromato de potássio, ela quer ganhar 6. Enquanto o oxalato de sódio só pode perder 2. Então, para eu poder satisfazer essa molécula do dicromato, eu preciso de 3 moléculas do oxalato, porque 3 vezes 2 dará os 6 que essa outra molécula quer ganhar. Tudo bem? Então, basta agora eu colocar um aqui na frente para dizer que já está balanceado. E aqui perceba que essa estrutura, esse dicromato de potássio, ao sofrer uma redução, provocou no oxalato de sódio uma oxidação. Toda vez que alguém sofre uma redução, ele é chamado, esse alguém que sofre uma redução, é chamado, vou botar bem aqui do ladinho, ó, ganhou elétron e é um agente oxidante. Presta atenção. Quem é o agente oxidante? É o dicromato de potássio. Por quê? Porque ao sofrer uma redução, ao ganhar os elétrons, ele provocou na outra molécula uma oxidação. Enquanto essa outra estrutura aqui, que é o oxalato de sódio, ele é para mim o agente o quê? Redutor. Por que agente redutor? Porque provocou no dicromato de potássio uma redução. Então, o que nós estamos fazendo? Nós igualamos a quantidade de elétrons do agente redutor com o agente oxidante. Então, nós vimos que esse queria ganhar 6 e o outro poderia perder 2. Eu multipliquei aquele que poderia perder 2 por 3, para que fique 6 e 6. E agora nós seguimos com o método que vocês aprenderam agora há pouco, o método de tentativas. Nós vamos agora balanceando, multiplicando, sabendo que a quantidade de átomos que tem no reagente é igual à quantidade de átomos que tem no produto. Vamos lá? Então, agora aqui na primeira molécula, eu tenho 2 potássios, ó, 1 vezes 2. Aqui eu já tenho 2 potássios. Como eu já tenho 2 potássios, eu vou botar 1 na frente só para dizer que já foi balanceado, certo? Aí eu tenho cromo agora, 1 vezes 2 aqui, ó, 2 cromos. Aqui também já tem 2 cromos. Coloco 1 na frente só para dizer que já balanceou. Agora vamos para o sódio. 3 vezes 2, 6 sódios. Vocês estão vendo que aqui tem 2 sódios. Como desse lado tem 6, para dar 6 aqui eu multiplico por 3. Certo? Agora eu vou para o carbono. Eu tenho 3 vezes 2 carbono, 6 carbonos. Lá eu só tenho 1, multiplico por 6 para dar 6. Certo? Agora, Marlos, como é que eu vou terminar esse balanceamento? Se aqui eu já tenho o hidrogênio, eu tenho o oxigênio que não foi balanceado, e do outro lado também. Eu vou pelo enxofre, gente, ó. Porque o enxofre aqui já está balanceado. Veja, eu tenho um enxofre aqui. Aí eu tenho esse 3 que multiplica o enxofre bem aqui. Eu tenho 3 enxofres, com esse 1, 4. E esse 3 aqui que eu botei na frente do sulfato de sódio já está multiplicando o enxofre. Então eu tenho um enxofre no sulfato de potássio. Eu tenho 3 enxofres no sulfato de cromo, 3, 4. Com 3 enxofres do sulfato de sódio. Ao todo eu tenho 7 enxofres desse lado. Então eu boto aqui um 7 na frente para dar justamente 7 enxofres do outro lado. Ao todo agora eu tenho 14 hidrogênios, né? E para dar 14 hidrogênios lá do outro lado eu coloco 7, ó, porque 7 vezes 2 dá 14. E aí nós terminamos esse balanceamento. Então, veja que depois que você encontra o coeficiente do agente redutor e do agente oxidante, fica fácil. Basta que você faça balanceamentos por tentativa. Vamos continuar fazendo aqui outros métodos que a gente vai entendendo, tá? Os nossos casos. Então, pessoal, vamos para outro exemplo aqui de balanceamento por oxirredução. Então, mais uma vez, vamos calcular aqui a variação de NOx, tá? Então, aqui o cloro, família 7A, ganha 1 elétron, menos 1 vezes 3 dá menos 3. Para dar 0, o cromo tem que ser mais 3. Eu já sei que o cromo é a substância que é o elemento que vai variar de NOx. Como é que eu sei isso? Porque ele está no começo aqui da fórmula e aqui ele está no meio, tá vendo? Então, já sei que é uma mudança estratégica. Então, calculando logo desse cromo, menos 2 do oxigênio, substância composta, que dá menos 8. Sódio família 1A é mais 1, vezes 2 dá mais 2. Para dar 0 aqui é mais 6. Então, perceba que o cromo, ele está saindo de 3 e ele está indo para 6. O NOx dele está aumentando, ou seja, ele está sofrendo uma oxidação. Esse caso aqui é um caso que você não pode esquecer que nós vimos lá na aula de NOx, onde o oxigênio assume uma carga diferente de menos 2.
porque é um composto binário formado por dois elementos. E esse cara aqui, o hidrogênio, ó, o NOx dele é mais 1. Mais 1 vezes 2 dá mais 2. Para dar zero aqui tem que ser menos 2. Quando você divide aqui por 2, ó, você percebe que o NOx do oxigênio é menos 1, porque ele é um peróxido. Tá? Volte lá à aula de NOx para você ver isso. Então, se aqui é menos 1, tá? Mas eu não vou variar para esse aqui? Não, pessoal, porque aqui já houve uma oxidação. Eu vou procurar um outro oxigênio, que no caso é esse aqui, ó. O hidrogênio é mais 1 vezes 2 dá mais 2. O oxigênio aqui é menos 2, substância composta multiplicado por 1 dá menos 2. Então aqui, ó, o NOx do oxigênio está variando de menos 1 e está indo aqui, ó, para menos 2. Veja que se a primeira estrutura sofreu oxidação, a outra obrigatoriamente tem que sofrer o quê? Redução, porque se um perde, o outro ganha, tá? Então vamos calcular a variação de NOx aí dessa galera. Primeiro calculando aqui do cromo, variação de NOx. Eu tenho 6, que é o valor maior, menos 3, que é o valor menor, que são 3 elétrons. Pessoal, veja que tanto o cromo no cloreto de cromo 3, quanto o cromo lá no cromato de sódio, ele só tem o índice 1. E aqui entra uma coisa interessante, ó. Quando o índice é o mesmo, o coeficiente você vai poder colocar em qualquer um do lado. Por quê? Porque o índice é o mesmo, tá? Desde que apareça apenas cromo uma vez em cada lado. Eu gosto sempre de colocar do lado esquerdo, tá? Mas aqui nesse caso, se eu colocar, por exemplo, X aqui na frente, ó, eu vou colocar X aqui na frente, porque a quantidade de cromo vai ser a mesma, tá? Então, aqui não tem uma obrigatoriedade, mas eu gosto de colocar tudo do lado aqui esquerdo bonitinho. Então, eu já sei que aqui é 3, ó, vezes 1, porque 1? Porque só tem um cromo na molécula. Então, são 3 elétrons, que essa molécula aqui tem que perder, né? Perde 3 elétrons porque está sofrendo oxidação. Quem sofre oxidação é agente redutor. Quem sofre oxidação provoca no seu coleguinho uma redução. Beleza? Vamos calcular agora a variação de NOx do outro. A variação de NOx vai dar menos 1, que é o valor maior, menos 2. Sempre o maior menos o menor. Então, menos 1 menos 2 dá 1 elétron, né, gente? Só que veja, o oxigênio lá é 1, mas o oxigênio aqui, o índice é 2. E eu sempre tenho que atender a molécula que tem mais elementos. E aonde eu tenho que colocar o coeficiente? Justamente nessa molécula que tiver maior número de átomos desse elemento. Então, tu vê que a água lá do lado direito só tem um oxigênio, enquanto a água oxigenada aqui do lado esquerdo, peróxido de hidrogênio, tem 2 oxigênios. Então, vou multiplicar por 2 para atender sempre a molécula com maior quantidade de átomos. Então, ao todo aqui dá 2 elétrons. Então, bora fazer a brincadeirinha que a gente viu agora? Vamos? Ó, presta atenção, vou apagar aqui em cima, ó. Te liga aí, te liga. Eu vou dizer, ó, essa molécula aqui, ela sofre redução, né? Água oxigenada, ou seja, ela ganha 2 elétrons. Então, aqui ela vai ganhar 2 elétrons. E essa outra molécula aqui, ela quer perder 3. Você está percebendo que não está igual? Qual é a lógica? Que o agente redutor tenha sempre o mesmo número de elétrons que o agente oxidante. Que no caso aqui, o agente oxidante é quem sofreu redução, né? Aqui é o agente oxidante, ó. Agente oxidante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar. Mas só que esses números aí não são divisíveis. Então, como é que eu faço para igualar, gente? Muito fácil. Eu multiplico, como aqui é 3 e aqui é 2, eu vou multiplicar essa molécula por 2, que 2 vezes 3 dá 6. E vou multiplicar essa aqui por 3, porque 3 vezes 2 dá 6. Então, veja, eu estou igualando a quantidade de elétrons do meu agente redutor com o meu agente oxidante. Agora, eu parto para o balanceamento por tentativas. Ora, veja, eu tenho 2 cromos agora, né? Multipliquei por 2. Do lado direito só tem um cromo. Então, eu vou multiplicar isso aqui tudo por 2 para ter 2 cromos. O átomo de cloro agora, eu tenho 2 vezes 3, tenho 6 átomos de cloro. Do lado de lá eu só tenho um átomo de cloro, vou multiplicar por 6. Agora vamos para o sódio. Eu já tenho 6 sódios aqui, que eu acabei de balancear. E aqui eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 mais 6, 10. Se eu tenho 10 sódios do átomo do lado direito, eu vou ter que ter 10 sódios aqui do lado esquerdo, ó. 10. Beleza? Para terminar, eu vou pelo hidrogênio, que é mais rápido, tá, gente? Sempre vai pelo hidrogênio, que é mais rápido. Do lado esquerdo, eu tenho 3 vezes 2, 6, na molécula do H2O2. 10 vezes 1, 10. 10 com 6 tem 16 átomos de hidrogênio. Como a molécula de água já tem 2, para dar 16, eu multiplico por 8. E aí nós conseguimos findar
esse balanceamento aí. Então veja que o método que eu estou utilizando é o mesmo método da questão anterior, tá? Bom, agora a gente vai para alguns casos especiais. Que Marlos, e aí, vai ser diferente do que eu estou fazendo? Não, gente, continua sendo o mesmo raciocínio. Só que vai ter alguns detalhes a mais que eu vou te mostrando em cada um dos casos especiais, tá certo? Vamos começar aqui com esse caso especial, onde a água oxigenada ela funciona como agente redutor. Eu vou ter que decorar isso? Não, eu vou te dar um macete. Toda vez que você olhar H2O2 do lado do reagente e do lado do produto aparecer um O2, nós temos esse caso especial. E o que difere esse caso dos balanceamentos anteriores? Basicamente nada, mas o que você vai fazer? O número que você achar, o coeficiente que você achar aqui na frente da água oxigenada, automaticamente você vai colocar aqui na frente do gás oxigênio. A resposta é, desculpa, por que, Marlos? Por que a quantidade, o coeficiente que eu botar na água oxigenada aqui, do lado esquerdo, será o coeficiente que eu vou botar no oxigênio do lado direito? Porque esse oxigênio, ele é oriundo exclusivamente da decomposição da água oxigenada. Então, se eu tiver 5 mols de água oxigenada se decompondo, ela vai formar 5 mols de gás oxigênio, de oxigênio molecular. Então, sempre a quantidade em mol, se aqui for 5, lá na frente tem que ser 5. Se aqui for 3, lá na frente tem que ser 3. Então, é essa a única diferença nesse caso especial para o que a gente acabou de fazer. Então, vamos lá. Então, primeiro passo, eu vou começar a calcular a variação de NOx de todo mundo, tá? Então vamos lá, oxigênio menos 2, V7 menos 14. Vou fazer bem rápido agora, tá, gente? Porque o intuito aqui não é ensinar NOx, é ensinar balanceamento. Menos 2 vezes 7 menos 14, mais 1 vezes 2 dá mais 2. Para dar 0 mais 12, dividido por 2, mais 6. Volte à aula de NOx. Aqui no peróxido é menos 1, certo? Como eu falei para ti, não vou calcular sulfato aqui, não vou calcular sulfato aqui. Esse 3 já é o do cromo, né? O que acompanha aqui o parênteses. Aí aqui tem um negócio interessante, pessoal, porque o oxigênio aqui é menos 2 na água e o oxigênio aqui na substância simples, toda substância simples tem NOx 0. Aí o aluno pode dizer assim, professor, mas aqui na água oxigenada, o NOx do oxigênio é menos 1. Ele pode tanto ir de menos 1 para menos 2, que é uma variação, como ele pode ir de menos 1 para 0, que é uma variação. E aí? Não, pessoal, porque veja bem, se o cromo está saindo de 6 e está indo para 3, o valor do cromo está diminuindo, ele está sofrendo uma redução. Se ele está sofrendo uma redução, se ele é um agente o quê? Oxidante, eu não posso ter a água oxigenada também sofrendo redução, porque se um ganha, o outro perde. Então, se eu saísse de menos 1 para menos 2, eu também estaria sofrendo uma redução. Então, como eu já tive uma redução, esse outro aqui tem que sair de menos 1 para 0, para que ele possa sofrer uma oxidação, ou seja, sendo o meu agente redutor. Então, veja a água oxigenada funcionando como agente redutor. Mas eu volto a te dizer, esse caso especial, basta que você veja a água oxigenada do lado do reagente e oxigênio do lado do produto. O que vai ter aqui? Qual é a única diferença? O que você achar para um, você coloca na frente do outro. É só isso. Então, bora lá. Vamos calcular o delta dessa meninada aí. Variação do NOx aqui do oxigênio. Ele saiu de menos 1 e foi para 0. Então, vai ser 0 menos o valor menor, que é menos 1, que dá 1, que eu vou multiplicar agora pelo maior índice do oxigênio, que no caso aqui, pessoal, tanto faz, né? Aqui o índice é 2, aqui o índice também é 2, ó. Então, vou multiplicar por 2. Então, quer dizer que essa moléculazinha aqui, ela quer perder 2 elétrons. Vou apagar de novo aqui essa parte de NOx. Ela quer perder 2 elétrons. Agora, vamos lá para o delta dessa outra aqui. Então, eu tenho que saiu de 6 menos 3, ó. A diferença dá 3 elétrons. E eu vou multiplicar pelo maior índice, que no caso do cromo aqui é 2, ó. Que dá 6 elétrons, ó. Então, essa aqui já quer ganhar 6. Então, veja, a primeira quer ganhar 6 e a segunda quer perder 3. Como é que eu faço para igualar esses valores? Eu vou simplesmente multiplicar essa aqui por 3, ó, a água oxigenada por 3.
Porque 3 vezes 2 dá esse 6 aqui, ó. E aqui eu boto 1 na frente só para dizer que balanceou. Pronto, meus colegas. Agora a gente vai só fazer o método da tentativa. 2 potássios. Aqui já tem 2, bota 1 na frente. 1 vezes 2 cromos, 2 cromos. Como já tem 2 cromos aqui também, bota 1 na frente. Aí eu tenho agora enxofre. Enxofre eu já balancei aqui do lado direito, ó, pessoal. 1 enxofre nessa molécula com 3 enxofres nessa outra, dá 4. Então, para dar 4, aqui como só tem 1, eu multiplico aqui por 4. E agora eu uso quem? Aí vem o macete, ó, pessoal, o macete. O número que você... Vou até colocar de uma cor diferente aqui. Vou colocar de verde, ó, de azul. O número que eu coloquei aqui, que foi 3... eu automaticamente coloco lá na frente do oxigênio. Ó, já me poupa o trabalho de eu ter que contar o oxigênio. Então, toda vez que aparecer água oxigenada do lado do reagente e oxigênio do lado do produto, o número que você botar para um, você bota para o outro. Tá certo? E agora, para terminar o balanceamento, eu tenho 3 hidrogênios aqui, 6. Com 4 vezes 2 aqui, 8. 8 com 6 dá 14. Para dar 14, como aqui são 2 hidrogênios, 7. Certo? Então esse é o primeiro caso especial de balanceamento, onde aparece a água oxigenada como agente redutor e que você reconhece isso porque aparece a água oxigenada do lado do reagente e o gás oxigênio do lado do produto. Essa é a única diferença, que você vai ter que colocar o mesmo coeficiente em ambos, tá certo? Vamos para o próximo caso especial. Equações iônicas. Nem toda vez vai acontecer isso aqui que vai acontecer nessa equação, né? De você tentar fazer o balanceamento e chegar no final não conseguir balancear. Mas esse caso é bem simples de entender, pessoal, porque o balanceamento ele não ocorre apenas na quantidade de átomos. O balanceamento ele tem que ocorrer também na carga. Assim como o somatório do número de átomos do reagente é igual ao somatório do número de átomos do produto, a carga do reagente tem que ser igual à carga do produto. Então é por aí que eu vou usar o raciocínio para terminar, para fechar uma equação que tem íons. Então vamos para cá. Marlos, e aí? Como é que faz esse balanceamento? Normal. Então vamos fazer o mesmo balanceamento como a gente vem fazendo. Ó. Esse 3 aqui é o NOx do cromo, mais 3. Aqui, pessoal, o oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Vamos pensar no número que somado com menos 6 dá menos 1, porque ele é um íon, né? A soma não dá 0. Assista a aula de NOx. Aqui é mais 5, tá? Para dar menos 1. Beleza? Aqui no cromo, vamos logo direto para quem variou de NOx. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Número que somado com menos 8 dá menos 2, mais 6. E o iodo aqui, ó, como ele é um íon monatômico, é menos 1. Então você percebe que o cromo está saindo de 3 e está indo para 6, enquanto o iodo está saindo de 5 e está indo para menos 1. Tá? Então vamos calcular esses deltas aqui. O delta desse aqui primeiro. 5 menos, ó, cuidado com a subtração, tá, gente? Esse sinal é negativo. 5 menos menos 1, que dá 6 elétrons, multiplicado, como só tem um iodo em cada molécula, então aqui são 6 elétrons. Então eu já sei que essa molécula aqui, ó, ela tem, como ele está diminuindo, né, tem que ganhar 6 elétrons. É uma redução. Tá? E a outra agora, vamos calcular o NOx da outra. Delta, variação 6 menos 3, que dão 3 elétrons. Como só tem um cromo de cada lado, vezes 1, 3 elétrons. Então essa aqui tem que ser 3 elétrons. Então veja, enquanto a verdinha quer ganhar 6, a vermelhinha quer perder 3. Como é que eu faço para balancear isso? Ora, para igualar 3 a 6, basta multiplicar isso aqui por 2, ó, porque 2 vezes 3 dá 6, certo? Aqui eu boto 1 na frente para dizer que já está balanceado. Ó. Beleza? Agora a gente vai seguir com as tentativas. Bora lá, seguindo com tentativas. Eu já tenho 2 cromos aqui do lado esquerdo, aqui para o lado direito para dar 2, multiplica por 2. Ó. Iodo, já tem um iodo do lado esquerdo, para dar um iodo aqui, multiplica por 1. Mas olha o que aconteceu, pessoal, o que eu estava falando para vocês. Não tem mais como terminar o balanceamento, porque tanto o oxigênio não está balanceado nos dois lados, como o hidrogênio também não está balanceado dos dois lados. Ou seja, eu não tenho como fechar esse balanceamento apenas pelos átomos. Porém, o que eu sei? Deixa eu apagar isso bem aqui em cima.
Essa estrutura bem aqui, ela não tem carga. A carga dela é 0. Só que a estrutura bem aqui tem uma carga -1. Você percebe o que é -1? Aqui eu também tenho uma carga -1. Ó, -1. Aqui essa carga dessa molécula é -2. Ó. A carga dessa outra aqui é -1. O que eu sei? Que eu tenho duas moléculas de carga 0. Vamos botar aqui, eu tenho duas moléculas de carga 0. Eu tenho, no lado reagente, uma molécula de carga -1. Só que aqui eu não sei quantas moléculas são. Vou chamar de X, ó. Bota um X na frente. Vou até botar de azul aqui para diferenciar. Vou botar um X aqui na frente, ó. Então eu tenho X íons de carga -1, ó. Certo? Do lado do produto, o que eu tenho? Dois íons de carga -2, mais um íon de carga -1. E aqui não me interessa quantos são. Por quê? Porque como isso aqui é 0, qualquer valor que eu botar aqui na frente vai dar 0. Se eu chamar isso aqui de y, ó, vai ficar y vezes 0. Então o que eu sei, pessoal? Aqui dá 0, aqui dá -1. Então eu tenho aqui, ó, que menos x menos 1 está igual a -4 menos 1. Certo? Ou seja, eu vou ter aqui menos x é igual, aqui fica -5 mais 1 dá -4. Multiplicando por -1, x igual a 4. Então veja, quando eu igualei a quantidade de cargas do lado do reagente com a quantidade de cargas do lado do produto, eu descobri o coeficiente que faltava bem ali no OH, na hidroxila. Então eu já sei agora que no lugar desse x que eu estou apagando, ó, aqui vai ser 4. Ó. Pronto, agora eu já tenho como balancear, porque eu já tenho o hidrogênio balanceado. Vamos agora fazer o hidrogênio. Eu tenho 6 hidrogênios aqui nessa primeira, ó, porque é 3 vezes 2, ó, 6. Com 4 aqui, ó, dá 10. Como são 10 hidrogênios, para dar 10, aqui já tem 2, para dar 10, multiplico por 5. Beleza, pessoal? Então, a única diferença do balanceamento de equação iônica é que se você não conseguir terminar o balanceamento, você iguala a quantidade de cargas do lado esquerdo com a quantidade de cargas do lado direito. E aquela molécula que ficou faltando o coeficiente, você vai chamar de x, ou seja, você encontra uma equação do primeiro grau. E aí é só resolver essa equação. Beleza? Vamos para o próximo caso. Bom, agora nós temos um caso onde vai aparecer, ou aparece duas oxidações, ou aparece duas reduções. Só que perceba, mesmo que apareça duas oxidações, tem que existir uma redução, pelo menos. Porque eu não posso ter oxidação, alguém perdendo e não ter ninguém ganhando. Então a lógica é a seguinte, ou vai ter duas oxidações e uma redução, ou vão ter duas reduções e uma oxidação. Mas tem que existir isso, tá? Então é bem simples, gente. Eu vou calcular o NOx aqui de todo mundo para a gente ver o que está acontecendo. Vamos lá. O enxofre é a família 6A. Como ele é o elemento mais eletronegativo, 6 para 8 quer ganhar 2. Né? 6 para 8, 2. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Para dar 0 aqui é mais 6. Então o arsênio mais 6 dividido por 2 dá mais 3. Então o enxofre aqui é menos 2. E o arsênio aqui é mais 3. Vamos calcular o do nitrogênio. Vou até botar aqui menos 2 vezes 3 dá menos 6. O hidrogênio é mais 1, né, pessoal? Para dar 0 aqui é mais 5. Mais 5 aqui o nitrogênio. Não vou calcular a água, porque eu sei que não vai variar, certo? O enxofre aqui, menos 2 vezes 4 dá menos 8. Veja que o enxofre é calculo, porque o enxofre aqui estava no final do sulfeto de arsênio e agora ele está no meio. Então, já sei que ele vai variar de carga. O hidrogênio é mais 1 vezes 2 dá mais 2. Para dar 0 aqui é mais 6. Ó. Ó como ele variou de NOx, o enxofre. Ó. Veio lá de menos 2 para mais 6. Aqui, menos 2 vezes 4 dá menos 8. Aqui o hidrogênio é mais 1 vezes 3 dá mais 3. O arsênio para dar 0, mais 5. O oxigênio é menos 2, então o nitrogênio para dar 0 é mais 2. Olha aqui o que está acontecendo, amiguinhos. Eu estou tendo o arsênio saindo de mais 3 e indo para mais 5. Eu estou tendo o enxofre saindo de menos 2 e indo para mais 6. E propositalmente eu vou botar de verde e tu vai entender por quê. E o nitrogênio saindo de 5 para 2. Marlos, por que você botou o nitrogênio de verde? Você já sabia disso. Pessoal, porque veja bem.
Quando você vê o arsênio saindo de 3 para 5, o NOx aumentou. Ele sofreu uma oxidação. Quando você olha o enxofre saindo de -2 para 6, o NOx também aumentou. Então, ele também sofreu uma oxidação. Então, você percebe que nessa molécula aqui, do sulfeto de arsênio, você teve 2 elementos oxidando. Ora, a gente não quer saber... Agora eu vou apagar aqui em cima, tá, pessoal? Vou tirar todos os NOx aqui para poder colocar bonitinho. Vamos calcular o delta dessas duas oxidações. Vamos lá. O delta primeiro do arsênio. Saiu de quanto? De 3 foi para 5. Então, é 5 menos 3 que dá 2. 2 elétrons cada arsênio. Como eu tenho 2 arsênios aqui, eu vou multiplicar por 2. Que vão dar 4 elétrons. Então, quer dizer que só os átomos de arsênio, eles estão perdendo 4 elétrons. Porém, pessoal, olha o enxofre. Ele saiu de -2 e foi para 6. 6 menos o menor, que é -2, dá 8. Só que eu tenho 3, aqui do lado esquerdo eu tenho 3, do lado direito eu tenho 1. Prevalece sempre o maior índice. Quando eu multiplico por 3, são 24 elétrons. Então você percebe que esse arsênio aqui perde 4 e o enxofre perde 24. Ou seja, ao todo, essa molécula aqui está perdendo 28 elétrons. Tudo bem, pessoal? 28 elétrons. Quando eu calculo agora o do nitrogênio, o delta dele dá 5 menos o menor valor, que é 2, que dá 3 elétrons. Como só tem um nitrogênio em cada um, então só dá 3 elétrons. Então veja, essa molécula aqui só vai receber, né, que aqui é a redução, já que o valor diminuiu, só vai receber 3 elétrons. Então, como é que eu vou igualar 28 com 3, se 28 não é divisível por 3? Eu vou multiplicar essa por 3 e eu vou multiplicar essa outra aqui por 28. Tudo bem? Ah, Marlos, mas está grande demais esse valor. Mas é esse valor, pessoal. Não tem outro erro. Então, você entendeu que como eu tive duas oxidações, o que eu fiz? Eu somei esses dois valores, porque eles estão na mesma molécula. Então, quer dizer que a molécula perde 4 elétrons do arsênio, mais 24 do enxofre. Então, perde ao todo 28. Certo? Então, eu vou usar o 28 aqui ao todo. Ó. Entendido? Agora, pessoal, é só proceder com o balanceamento por tentativas. Arsênio, 3 vezes 2, 6. Aqui eu só tenho 1, multiplica por 6. Enxofre, 3 vezes 3, 9. Aqui só tenho 1, multiplica por 9. Nitrogênios, 28 vezes 1 dá 28. Aqui só tem 1, para dar 28 é 28. Vou botar aqui em cima, tá? Porque aqui não deu. 28. Aí eu tenho agora hidrogênio. Eu vou pelo lado direito, que já está balanceado. Ó. Tem 9 vezes 2, 18. 6 vezes 3, 18. 18 com 18 dá 36 hidrogênios. Só que aqui já tem 28. Ó. 36 menos 28, pessoal, dá 8, né? Então, são 8 hidrogênios que ainda faltam. Como aqui são 2, para dar 8, 4. Então, tá aí a equação balanceada. Então, o que teve de diferente nesse caso especial? É porque eu tive duas oxidações. Ah, Marlos, mas se eu tivesse duas reduções, você procederia do mesmo jeito. Calculava o delta de cada átomo, depois soma as duas reduções. Na hora que você somar as duas reduções, esse será o coeficiente que você vai usar. Beleza? Vamos para o próximo caso especial. Então, o último caso especial da nossa aula de balanceamento, pessoal, e eu, assim, aconselho você treinar bastante. Ah, Marlos, só com esses balanceamentos que eu aprendi hoje, eu faço todas as equações, todas, pessoal, todas. Eu coloquei aqui um caso de cada para vocês, tá? Aqui tem todos os casos que podem cair nos vestibulares. Então, você tem que pegar outras equações e tentar fazer e ver qual dos casos que está se encaixando. Então, perceba aqui, por exemplo, no desproporcionamento. O que é desproporcionamento? Desproporcionar é quando um elemento, ele, ao mesmo tempo, ele oxida e ao mesmo tempo ele reduz. Como assim? Vamos lá. Então, quer dizer que nesse caso, pessoal, não tem agente oxidante e não tem agente redutor. Se eu voltar ao caso anterior, perceba que esse cara aqui, ó, vou até apagar aqui, ó, para ficar bonitinho, ó. Esse cara bem aqui, que é o sulfeto de arsênio, ele sofreu duas oxidações. Então, ele todo é um agente o quê? Redutor, porque ele sofreu oxidação.
Enquanto o ácido nítrico, que sofreu redução, é o meu agente o quê? Oxidante. Então, quando uma molécula oxida e a outra reduz, eu tenho um agente oxidante, eu tenho um agente redutor. Mas nesse caso aqui, eu tenho uma reação de oxirredução, você vai ver que há uma variação de NOx, mas não existe o agente oxidante e o agente redutor. Por quê? Porque você vai ver que o mesmo elemento ele oxida e ele reduz. Vamos ver como é verdade? Calculando o NOx da galera aqui. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Potássio família 1A é mais 1. Para dar 0 aqui é mais 5. Ó, enxofre está na forma de sulfato, está na forma de sulfato, né não? Então eu nem mexo no enxofre. Agora vamos para o cloro aqui, ó. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. O hidrogênio é mais 1, para dar 0 mais 7. Tá aqui bonitinho, mais 7. Aqui o cloro, menos 2 vezes 2 do oxigênio, menos 4, para dar 0 mais 4. Olha aí, ó, mais 4. Então perceba que o cloro saiu de 5, foi para 7, sofreu uma oxidação, o NOx aumentou. Mas eu tenho o cloro, mesmo cloro, saindo de 5 para 4. Vou até botar mais baixo aqui para a gente calcular o delta. De 5 para 4. Ó. Então ele sofreu o quê? Uma redução. Então perceba que eu não posso ter um agente oxidante ou um agente redutor se eu ao mesmo tempo oxido e reduzo. Mas e agora? Como é que eu vou fazer? Gente, eu vou proceder do mesmo jeito. Vou calcular o delta aqui. Vamos lá. 5 menos 4 que dá 1. Como aqui só tem um cloro nessa molécula, 1. Agora o outro lá. Eu tenho delta 7, que é o maior valor, menos 5. São 2 elétrons. Como eu tenho um cloro também aqui, um cloro aqui, então vai dar 2. Aí tu me perguntas, e agora, Marlos, como é que eu vou fazer? Porque tá indo para moléculas diferentes. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar aqui no outro lado que tem 2 moléculas distintas, já que eu não posso botar do lado esquerdo. Ó. Esse 2 aqui, ó, são quantos elétrons essa aqui perdeu? Essa aqui perdeu para esse lado. E esse 1 aqui é quantos elétrons foi recebido para esse lado aqui, ó. Então eu vou fazer agora do mesmo jeito, vou igualar. Tá? Igualando aqui, eu vou multiplicar essa aqui por 1, porque 1 vezes 2 dá 2, e vou multiplicar essa aqui por 2, ó, porque 2 vezes 1 dá 2, pronto. Agora é só terminar o balanceamento. Ó. 1 cloro com 2 cloros são 3, como aqui só tem 1, eu vou botar 3 aqui desse lado, beleza? Aí, aqui tem um negócio interessante, porque esse tipo de reação pode acontecer de dar coeficiente fracionado, né? Em fração, mas não tem problema, basta depois você tirar a fração. Ó, pode ver que eu tenho 3 potássios, mas aqui já tem 2. Ó. Como é que eu faço para dar 3? Eu multiplico isso aqui por 3 meios, ó. Porque 3 meios vezes 2 dá 3, certo, gente? Com isso, ó o que acontece com o hidrogênio. O hidrogênio eu tenho 2 de um lado aqui, ó, 2. Aqui eu já tenho 1 para 2, ó. Tá vendo como não tá dando? Ó, eu tenho 2... Ah, desculpa, falta o enxofre, né? 3 meios aqui do enxofre, eu vou botar aqui também 3 meios do enxofre, ó. Você entendeu? Esse 3 meios multiplica o enxofre aqui também, ó. Então eu botei 3 meios do lado esquerdo. Agora olha para cá. 3 meios vezes 2 são 3 hidrogênios. Eu já tenho 1 aqui, com 2 aqui deu 3. Então já está balanceado aqui. Só que você notou que a equação ficou fracionada. Então o que eu faço? Eu multiplico tudo isso por 2, ó. Para tirar esse coeficiente 2, tá? Esse denominador 2, tá certo? Multiplicando tudo por 2, pessoal, a equação vai ficar assim, ó. 6 clorato de potássio mais 3H2SO4, gerando 2HClO4 mais 4ClO2, mais, ó, 2 vezes 3 meios, 3K2SO4, sulfato de potássio, mais 2 águas. Beleza? Então, mesmo que dê fracionado, não te preocupa, porque se der fracionado, você multiplica pelo denominador, pelo valor que está no denominador para tirar a fração. Então, veja que a única diferença do desproporcionamento para os casos anteriores é que você vai ter a variação de NOx do mesmo elemento, mas isso não muda o procedimento de resolução. Você calcula a variação de um, calcula a variação de outro, vê quantos elétrons um perdeu, quantos elétrons o outro ganhou, e aí o macete que quer igualar a quantidade de elétrons. O resto é só tentativa.